Me casei muito novinha, sabe? E pra falar a verdade, na época eu fiz isso mais pra sair da casa dos meus pais e ter liberdade do que por amor ao menino que eu tava me casando. E apesar que ele era um rapaz, sempre foi muito trabalhador, honesto, lutador mesmo, ele não tinha condições de me dar a vida que eu sonhava. O que ele fazia, mal dava pra gente comer e pagar as contas. E aí, quando tava assim com 6 a 7 meses que a gente tava casado, apesar de que eu já tava gostando muito dele, eu não tava feliz com a vida que eu tava levando, porque eu tinha 16 anos e eu não tinha condições de comprar uma roupa nova, eu não tinha condições de sair, de fazer uma unha, ir no salão, fazer coisa que as meninas da minha idade estavam fazendo, e isso foi me cansando demais, foi me deixando contrariada, sabe? E o trem atenta tanto que bem nessa época eu conheci um cara que era o maior traficante ali da nossa região. Ele era primo de uma menina que eu tinha ficado amiga recentemente também, e eu conheci ele através dela, sabe? E de cara, o que me iludiu nele, pra falar a verdade, foi a beleza, porque ele era muito bonito, eu não vou negar. E tipo, ele andava muito bem vestido, sabe? Roupa boa, calçado bom, barba feita, cheirava perfume caro. Então isso meio que iludiu os meus olhos. Mas de cara, eu não dei o braço a torcer, porque assim que ele me conheceu, ele já começou a dar em cima de mim. Porque, modéstia à parte, eu era muito bonita também, apesar de não ter condições de andar muito arrumada. E aí ele começou a dar em cima de mim, e como eu já tava gostando do meu marido, eu relutei. Eu não fiquei com ele assim de cara. E essa amiga, se é que pode considerar uma pessoa assim amiga, né? Era tão bocuda que ela contou pra ele a vida que eu levava, que eu não tinha condições de nada, que meu marido era muito pobre. E aí ele começou a tentar me conquistar nessa parte, sabe? Aonde ele sabia que era a minha fraqueza. Ele começou a me dar presente, ele começou a me fazer promessa. O primeiro presente que ele me deu, eu lembro muito bem, foi um perfume que na época custava R$ 500. Era quase o que o meu marido ganhava o mês inteiro. E aí essas coisas, na maioria das vezes, eu não podia nem usar, porque é claro, né? Como que eu ia explicar pro meu marido aonde eu tava arrumando aquilo ali, sendo que eu nem trabalhava? E aí ele foi tentando me conquistar assim, sabe? Foi tentando me conquistar assim, e eu tentando bancar durona. Eu já tava meio que querendo cair na dele, mas eu tava relutando, porque ao mesmo tempo eu gostava sim de verdade do meu marido. E aí quando foi um dia, eu lembro muito bem, era um sábado à noite, eu pedi pro meu marido comprar um lanche pra gente, porque naquele dia eu não queria fazer janta, e o meu marido falou que não podia, porque o dinheiro que ele tava era pra pagar energia. Se ele comprasse o lanche, ia cortar a nossa energia. E aí, como eu já tava cansada de tudo, como aquele cara já tava fazendo na minha cabeça, eu explodi, sabe? Falei um monte de coisa que não devia pra ele, falei que eu tava cansada daquela vida miserável que ele me dava, que eu não queria aquilo mais. E a gente brigou, bateu boca feia, e eu saí de casa pra poder ir dormir na casa da minha mãe naquele dia. E no meio do caminho eu encontrei aquela amiga, sabe? Que parece que foi colocada na minha vida pelo diabo, só pode. E caí na bobeira de contar pra ela o que tinha acabado de acontecer. E na mesma da hora ela já ligou pro primo dela, já fofocou tudo. E antes que eu conseguisse chegar na casa da minha mãe, ele me encontrou. E começou a fazer 1000 promessas pra mim, que se eu aceitasse ficar com ele, que ele ia me dar a vida que eu merecia, que eu era muito bonita pra viver jogada naquela vida miserável que eu tava, sabe? E como eu já tava com muita raiva, porque eu tinha acabado de bater boca com o meu marido, eu acabei saindo com ele. E aí naquela primeira vez ele me levou num motel que era simplesmente o melhor motel lá dessa cidade. Pra vocês terem ideia, o lugar era tão luxuoso que o quarto que ele tirou pra gente até abria o teto. Quando eu entrei lá, eu fiquei completamente deslumbrada com aquele lugar e com aquela vida que ele estava me apresentando, que eu só via nas novelas, no filme, na televisão, sabe? E aí a gente se enrolou, mas eu não separei do meu marido, eu continuei casada com ele. E esse cara, o bandido, ele só me dava coisas caras. E ao mesmo tempo que eu tinha tudo, eu não tinha nada, porque em casa eu não podia usar as coisas que eu ganhava, não podia usar as roupas, os sapatos que ele me dava, os perfumes caros. E aí cheguei numa situação que eu pensei assim, quer saber? Eu vou separar do meu marido, porque eu tô com uma pessoa que me dá tudo e eu não posso usufruir de tudo que ele me dá por causa do meu marido. Só que eu fiquei dividida, porque eu amava o meu marido, sabe? Nessa altura,
Parece meio cara de pau eu falar isso, mas é verdade. Eu amava o meu marido. Então eu fiquei dividida entre o amor e entre a vida de luxo que aquele bandido podia me bancar. E no meio dessa minha indecisão, acabou que aquele bandido que era meu amante foi preso. E aí eu não quis separar do meu marido, né? Porque ele estava preso, não fazia sentido. Mas também não separei dele. Continuei indo visitar ele na cadeia. E é uma coisa que eu não aconselho pra ninguém. Porque lá dentro daquele lugar, eu passei a maior humilhação da minha vida. Tanto que eu visitei ele as primeiras vezes que ele foi preso e depois, aos poucos, eu fui deixando de ver ele, sabe? Fui desgostando dele também, fui desgostando daquela vida. E quando eu comecei a parar de ver ele lá, ele começou a me ameaçar, falando assim que ele tinha me comprado, que eu não podia deixar ele de canto, que eu pertencia a ele e que se eu sonhasse em abandonar ele, primeiro ele ia mandar matar o meu marido para poder eu sofrer muito, né? Porque ele sabia que eu era apaixonada nele. E aí depois que eu sofresse muito, ele ia mandar me matar. E quando eu desapareci de lá da cadeia a primeira vez, ele mandou quebrar o barraco que a gente morava. E foi aí que meu marido descobriu tudo. E ao contrário daquele bandido que queria me prender a ele, me ameaçando e quebrando as poucas coisas que eu tinha, o meu marido não. Ele começou foi a sofrer. Eu senti tanto remorso quando eu via meu marido chorar dia e noite quando ele descobriu que eu tava traindo com aquele cara, né? E que o pior de tudo era simplesmente por dinheiro, por uma vida de luxo. E aí ele chorava e falava pra mim assim, como que eu tive coragem de fazer aquilo com ele, sendo que eu sabia que ele trabalhava tanto pra poder me dar o mínimo de conforto que ele podia. E realmente ele não tava mentindo, ele era muito trabalhador, ele trabalhava muito. E se eu tô contando isso aqui, não é porque eu me orgulho disso de jeito nenhum, pelo contrário, eu morro de vergonha. Eu tô contando isso é para servir de lição para você, para te falar com toda certeza, por experiência própria, que dinheiro nenhum no mundo paga a paz da gente, o amor verdadeiro, porque naquela época eu vivi o maior inferno da minha vida. E o meu marido é uma pessoa tão surreal, uma pessoa tão iluminada e abençoada por Deus, que ele me apoiou o tempo todo, como se aquilo tudo que eu tava vivendo não fosse culpa minha, sabe? E aí a gente acabou que teve que mudar de lá, a gente veio fugido pra cá sem deixar rastro, nem a nossa família sabia onde a gente tava. E quando a gente veio pra cá, que a gente sofreu mesmo, que a gente teve que começar do zero, a gente morou 1 ano de favor na casa dos outros, até que eu fiquei de maior e pude começar a trabalhar pra ajudar ele. E hoje, 10 anos depois, a gente ainda tá junto. E eu não vou mentir, a gente é feliz sim, a gente tem um casamento feliz, mas confiança de verdade que ele tinha por mim assim que a gente se casou, eu vou falar a verdade, ele não tem mais. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E que lição de vida essa história passou pra gente, né? Todo mundo sabe que o dinheiro não compra tudo, que o dinheiro não compra paz, que o dinheiro não compra amor, mas essa menina sofreu na pele para poder aprender isso, né, da pior maneira possível. E eu espero muito que o marido dela possa ter perdoado ela de coração, porque eu acho que, apesar de tudo, todo mundo erra, ninguém é santo para jogar pedra em ninguém, né? E se ela realmente arrependeu, realmente está com ele fiel e firme agora, que ele possa perdoar de coração e eles viverem em paz, né, o resto da vida aí. E que a gente possa aprender que o dinheiro é bom a gente ter ambição, eu acho que é até por Deus a gente levantar, trabalhar, correr atrás da gente, mas não passando por cima das pessoas, não passando por cima de todos e de tudo para poder ter isso, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história de hoje, tenham aprendido mais uma lição de vida, tá? Eu tenho muitas seguidoras aí que são novinhas, estão começando a vida agora, então já fica aí essa lição de vida. Tem muita gente nova que tá assistindo sem se inscrever aqui, se inscreva, vem fazer parte do nosso cantinho aqui, tá bom? Ative o sininho de notificação pro YouTube te notificar das histórias novas que eu postar e deixa o like, que pra vocês não custa nada, mas pra mim é muito importante. É através do like que o YouTube entende que vocês estão gostando do meu conteúdo e continua sugerindo pra mais pessoas, tá bom? Já falei demais, mas é isso, recado dado, tá bom? Espero muito que tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz. Até os próximos, tchau!